Paz, irmãos. Hoje, bem, já estou no Brasil. Estou aqui para fazer. Semana passada eu estava lá em Newark, mas aí saí de domingo, eu preguei 3 vezes na igreja, 3 cultos, saí de lá direto para o aeroporto, consegui tomar um avião à noite, mas veio para Guarulhos. E de Guarulhos, chegamos às 9h20, era para pegar um voo de 2h30 da tarde para o Rio de Janeiro, só que o voo atrasou, só saiu às 5h. Uma beleza o dia todo no aeroporto, mas, enfim, cheguei em casa e o melhor da viagem é quando a gente chega. E aí está tudo em paz. Hoje a nossa reunião já é feita aqui nos ares do Rio de Janeiro. Então, hoje nós vamos fazer o capítulo 15, até o versículo 35. Eu vou ler até o versículo 5, onde está escrito assim: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Vamos parar aqui um pouquinho. Nós prestamos atenção que o progresso do evangelho sempre encontrou obstáculos através de mentes humanas que se colocaram bloqueando as portas que já estavam abertas. Paulo e seus companheiros tiveram que enfrentar os mesmos desafios na Conferência de Jerusalém. Exatamente, meus irmãos, 20 anos depois de Pentecostes. Nós vemos que, corajosamente, Paulo e Barnabé defenderam a verdade do Evangelho e a expansão da igreja. Nós vamos ver as 3 etapas em que esse trabalho é feito. Primeiro, vai haver essa disputa. Tudo começou exatamente quando alguns judeus legalistas vieram a Antioquia e ensinavam que para que alguém se tornasse cristão, teria que se circuncidar e seguir a lei de Moisés. Quer dizer, eles não entenderam nada. Eles não entenderam que o tempo da lei foi necessário até vir a graça. E a graça chegou. Eles estavam misturando tudo, lei com graça. Esses homens pertenciam à congregação da igreja lá de Jerusalém, mas não tinham nenhuma autorização para ensinar. Eles eram falsos mestres que queriam confundir tanto os judeus quanto os crentes gentios. Eles não tinham autorização, eles não tinham que está ensinando o que eles achavam. Infelizmente, mesmo na igreja de Jerusalém, haviam homens
que não entenderam a relação da lei com a graça. É interessante que até hoje a gente encontra pessoas assim. Eles estavam desculpem, eles estavam tentando misturar lei com a graça. O que significa? Eles queriam colocar vinho novo em odres velhos. Você lembra que Jesus Cristo fala disso lá em Lucas 5. Lucas 5, de 36 a 39, não é? Eu vou ler para vocês o que está escrito. Lucas 5, de 36 a 39, Jesus Cristo fala tão bem disso. Lucas, cadê? 5, 36 a 39. Jesus também, no versículo 36, também lhes disse uma parábola. Ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos e ambos se conservam. Então, isso, e ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. O que eu quero dizer é que era exatamente isso que eles estavam tentando fazer. Eles estavam costurando o véu que foi rasgado. Eles queriam fechar tudo, botar para trás, não é? E tentando bloquear o caminho aberto que Deus havia abrido, aberto pelo sangue de Jesus. Eles queriam desfazer tudo o que foi feito lá na cruz. Estavam reconstruindo o muro de separação entre judeus e gentios, que foi derrubado lá na cruz. A Bíblia diz que vem um tremendo anátema sobre qualquer pessoa que pregar outro evangelho que não seja a mensagem da graça de Deus em Cristo Jesus. Isto está escrito lá em Gálatas, não é? Quando nós lemos Gálatas, no capítulo 1, do versículo de 1 a 9, o apóstolo Paulo nos diz: se alguém pregar outro evangelho que não seja este, seja anátema. Versículo 9, ele diz: assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Quando qualquer líder diz, a menos que você seja do nosso grupo, você não tem salvação, e isso e aquilo que a gente está cansado de ouvir por aí, não é? Então, esse líder está acrescentando mentira e negando o trabalho completo de Jesus na cruz. Já vi isso acontecer. Pessoas que criam um método novo e depois eles dizem, é assim que você tem que fazer porque eu tive a revelação. E se você não aceita, você pode sair daqui. A porta da igreja é serventia da casa, mas se sair está sob maldição. Que tal? Pensa numa coisa dessa que ainda existe hoje. Nós estamos falando que isso aconteceu no primeiro século.
mas hoje ainda tem quem haja desse jeito. Os crentes de Antioquia estavam sendo pervertidos por esses judaizantes, e isso teria que terminar, porque eles estavam indo lá para criar confusão. Deus instruiu Paulo a levar o problema até a igreja de Jerusalém, o que agradou a igreja de Antioquia. É melhor trazer as coisas à luz. É melhor não jogar lixo para debaixo do tapete. Ah, deixa como é que está para ver. Não, vamos em busca da verdade. Nós somos filhos da verdade. Somos filhos da luz. Precisamos andar na luz. A reunião não foi um concílio da igreja no sentido denominacional, mas uma reunião de liderança, onde foram ouvidos vários grupos, a fim de chegarem a uma conclusão. Eu vou ler do versículo 6 ao versículo 18, porque aqui tem uma defesa longa. Então, se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Lembra qual é a questão? A questão é a seguinte: será que os convertidos gentios teriam que ser circuncidados e observar a lei de Moisés para serem salvos? Ou eles estavam livres desse peso? Então, agora vamos ver o exame da questão. Versículo 7. Havendo um grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem vossos pais, nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para seu nome. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o teu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas dos séculos. Vamos ver aqui que falaram Pedro, Paulo, Barnabé e Tiago. Aparentemente, 4 encontros foram feitos nesta conferência. Primeiro, teve as boas-vindas a Paulo e seus companheiros. Está escrito aqui em Atos 15, no versículo 4. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Então, esse foi
o primeiro encontro. Teve outro encontro em particular de Paulo com os principais líderes. E isso nós vemos em Gálatas, no capítulo 2, que eu vou ler para vocês. Gálatas 2, no versículo 2 está escrito: subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam da maior influência, para que, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar. Então, houve um encontro particular de Paulo com os principais líderes. Teve outro encontro, uma segunda reunião agora pública, onde os judaizantes apresentaram seu ponto de vista. Aqui, em Atos 15, 5 e 6, está escrito: insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, nós vemos que nessa reunião os judaizantes falaram. Em Gálatas 2, de 3 a 5, está escrito, contudo, 4, e por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre nós. Então, e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Então, nós vemos que houve ainda esse momento lá, e houve a discussão aberta e pública que está descrita aqui em Atos 15, no versículo 6. Então, se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Então, essa reunião vai ser só para examinar a questão, onde 4 líderes apresentaram a explicação para manter as portas da graça abertas para os gentios. Então, do versículo 6 ao versículo 11, nós já lemos, Pedro faz uma revisão do passado. A impressão que nós temos é de que Pedro esperou sentado pacientemente o momento para falar. Esperou para receber a direção do Espírito Santo. Aliás, em Provérbios 18, no versículo 3, está escrito: responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Pedro lembrou a igreja de 4 momentos importantes em que Deus se manifestou aos gentios, nos quais ele estava, e nesses momentos ele estava atuando. Primeiro, Deus escolheu Pedro a pregar o evangelho aos gentios, aqui no versículo 7. Aqui, ó. Havendo um grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio,
ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Jesus, você lembra? Ele deu as chaves do reino do céu a Pedro em Mateus 16. E Pedro usou essas chaves para abrir as portas do reino aos judeus em Atos 2. No dia de Pentecostes, ele usou as chaves para os judeus. Usou de novo as chaves do reino para os samaritanos. Em Atos 8, de 14 a 17, nós vemos Pedro abrindo o reino. Olhe bem. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram para eles para que recebessem o Espírito Santo. Portanto, não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Está vendo? Aqui, Pedro agora vai usar as chaves do reino pela segunda vez, para abrir para os samaritanos, e no capítulo 10, ele vai abrir a porta do reino dos céus para os gentios. Nós devemos notar que Pedro deixou bem claro que Cornélio e os de sua casa foram salvos quando ouviram a palavra e creram. Não por obediência à lei de Moisés. Se você olhar essa questão das chaves do reino dos céus, Cornélio morava em Cesareia, mas em Cesareia morava Filipe, o evangelista. Não é? Então, por que Deus não mandou o anjo dizer para Cornélio: Cornélio, você chama Filipe, que está aí bem juntinho de você? Não. Ele disse: você manda a Jope para chamar Pedro, que está hospedado na casa de Simão, cortador à beira do mar. Por que mandou a Jope 2 dias de viagem para ir, 2 dias para voltar? Porque quem tinha as chaves para abrir o reino para os gentios não era Filipe, era Pedro. Depois, Pedro ficou por lá, evangelizando, e certamente encontrou com Filipe, porque eles se conheciam, lógico. Mas as coisas são assim. Deus deu o Espírito Santo aos gentios como prova de que eles tinham nascido de novo. Não é? Somente Deus pode ver o coração humano, e se esse povo não tivesse crido para a salvação, Deus não teria dado o seu Espírito. Está escrito em Romanos 8, de 9 em diante. Se eles não tivessem crido, não teriam recebido o Espírito Santo. A Bíblia diz, lá em Romanos 8, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse alguém não é dele. Eles não receberam o Espírito porque cumpriram a lei, mas pela fé na palavra de Deus. A palavra de Pedro aqui na conferência significa: todo aquele que nele crê recebe a remissão dos pecados. Não aquele que crê e cumpre a lei de Moisés, não. É aquele que crê no nome de Jesus. Deus tirou a separação e os judeus queriam mantê-la. Mas Jesus ensinou que a dieta judaica nada tinha a ver com santidade interior. Em Marcos 7, de 1 a 23,
Jesus Cristo ensinou isso. E Pedro aqui conclui dizendo que nós, os judeus, seremos salvos do mesmo modo que os gentios. Ninguém é salvo pela lei. Ninguém é salvo pela circuncisão. Pedro agora fala sobre a retirada do cabresto da lei. Afinal de contas, a lei foi dada para os judeus como nação para protegê-lo das nações, dos males das nações dos gentios e prepará-los para a vinda do Messias ao mundo. Mas a lei não pode purificar o coração do pecador e derramar para o Espírito Santo e dar a vida eterna. Assim, exatamente, o que a lei não pôde fazer, Deus fez através do seu Filho. Então, Pedro fez a defesa dele. Mas nós vamos ver que no versículo 12, eu vou ler, versículo 12. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Saulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Olha aqui. A palavra de Pedro levou a congregação a pensar. Pois nós vemos no versículo 12, a Bíblia diz: toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Saulo. Olha, meus irmãos, pensa nessa conferência. Os dois levantaram e relataram ao grupo o que Deus havia feito entre os gentios através do seu trabalho. Prova. Quantas provas? Quantas evidências? Quem é que vai discutir? Paulo e Barnabé foram muito respeitados pela igreja. Nós vamos ver isso no versículo 25 e 26. Não é? E o seu testemunho foi levado em muita consideração. O testemunho dos milagres que Deus operara através deles foi impactante, meus irmãos. Os milagres eram prova de que Deus estava abraçando os gentios que se rendiam ao seu Filho. Aqui a ênfase é na graça de Deus que abriu a porta para os gentios pela fé. Tanto Paulo quanto Pedro tiveram visões de Deus que o direcionaram para os gentios. Pedro lembrou o ministério de Deus aos gentios no passado, mas Paulo e Barnabé falaram do trabalho de Deus entre os gentios no presente momento. E Tiago, que é o pregador final da conferência, fala focalizando o futuro da igreja. Não é? Nós vemos, eu vou ler do versículo 13 a 18, não é? O parecer de Tiago. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus, primeiramente, visitou os gentios a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. E levantando-o de suas ruínas, restaurá-los-ei. Para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome.
diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os séculos. Tiago era irmão de Jesus, está escrito em Mateus 13:55. Está escrito em Gálatas 1:19. Ele e seus irmãos não criam em Jesus até a ressurreição. João 7, no versículo 1. 1 Coríntios 15, versículo 7. Atos 1:14. Tiago era judeu fortemente ortodoxo. Assim, ele era muito bem recebido pelo grupo legalista da igreja em Jerusalém. A ideia fundamental do discurso de Tiago é acordo. Ele concordou perfeitamente com o que Pedro havia dito sobre a salvação de gentios pela graça de Deus. Foi difícil para os judaizantes ouvirem Tiago chamar os gentios de um povo para o nome de Deus, no versículo 14. Ele diz, um povo para o nome de Deus, pois esse era um título só dos judeus. E eles não entendiam como os gentios, os judeus e gentios, poderiam estar no mesmo patamar na igreja. E como os gentios estariam no reino de Israel. Eles não entendiam. Hoje nós compreendemos melhor tudo isso, porque Paulo nos ensina em Efésios 2:3, também em Romanos de 9-11, Tiago diz que também os profetas concordaram com isso. Ele citou Amós 9:11-12, para provar isso aí. Vamos ler, eu vou ler para vocês. Amós 9:11-12. Amós. Deixa eu ver aqui. Desculpem, eu não gosto de estar lendo muita, mas isso aqui é necessário que a gente veja. Amós 9:11-12. Ele diz aqui, naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Repararei as suas brechas e, levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Né? Então, você vê o apóstolo Tiago citando a escritura de Amós para provar a palavra que ele estava pregando. Ele não disse que aquilo que Pedro, Paulo e Barnabé disseram era o cumprimento desta profecia de Amós. Apenas deixou claro que aquilo que Amós profetizou concordava com o que estava acontecendo. Nós vamos ver a decisão disso tudo a partir aqui do versículo 19 até o 35, tá? Vamos ver. Eu vou ler agora. Pelo que julgo, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como as relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então,
pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé e a Antioquia. Foram Judas, chamados Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos, de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre vós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo. Homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também essas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. É destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Então, vamos agora ver, meus irmãos, sobre essa decisão. A liderança da igreja, dirigida pelo Espírito Santo, tomou uma decisão em 2 pontos. Primeiro ponto, uma decisão doutrinária sobre a salvação. Segundo ponto, uma decisão prática de como desenvolver a vida cristã. A decisão doutrinária, nós já vimos, a igreja concluiu que judeus e gentios são ambos pecadores diante de Deus, mas podem ser salvos pela graça de Deus através da fé em Jesus Cristo, o Filho. Toda doutrina, com certeza, ela nos direciona para certos deveres. A doutrina é mais do ponto de vista de aprendizagem. E o dever é a prática da doutrina. Temos que praticar, não é? Não é suficiente para nós aceitarmos a verdade bíblica. Precisamos aplicá-la pessoalmente, de modo prático na nossa vida diária. Tiago aconselhou a igreja a escrever aos crentes gentios e compartilhar as decisões da conferência. Nessas cartas, eles eram aconselhados a obedecer 2 mandamentos e a concordar em 2 concessões pessoais. Os 2 mandamentos é que eles se abstivessem
das coisas sacrificadas a ídolos, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Agora, os judeus legalistas aceitam que gentios sejam salvos, sem serem circuncidados, e gentios aceitam mudanças nos seus hábitos alimentares. Essa decisão engloba 3 pontos. Esta decisão fortalece a unidade da igreja, impedindo que haja o grupo da graça e o grupo da lei. Essa decisão facilitou que a igreja apresentasse um testemunho aos judeus perdidos. Não. Os gentios adoravam junto com os judeus e comendo carne com sangue seria uma forma de escandalizar. Foi melhor que eles cedessem. Está vendo? A decisão foi um canal de bênçãos. Quando foi compartilhada com as congregações dos gentios, Paulo e Barnabé, Judas e Silas levavam as boas novas à igreja em Antioquia e a igreja se alegrou e foi encorajada. Na sua segunda viagem missionária, porque agora, daqui, eles partem para a segunda viagem missionária, Paulo compartilhou o assunto da carta com as igrejas que ele fundou na primeira viagem. Hoje podemos aprender muito com as dificuldades da igreja primitiva. Ver que problemas e diferenças de opinião são oportunidades para crescimento e vitória contra as tentações de divisão. Cristãos têm que trabalhar juntos. Somos corpo. Precisamos ouvir. Precisamos amar e aprender. A grande maioria das divisões acontece entre líderes e seguidores. Quando lidamos com as diferenças, precisamos nos perguntar se as coisas estão sendo vistas do ponto de vista da vontade de Deus, se ela expressa a vontade de Deus. Jesus orou por nós, meus irmãos, pedindo unidade, mas encontramos opositores mesmo na igreja que se opõem à unidade. Nós vemos pessoas que trabalham para que não haja unidade. Eles não dizem isso e talvez nem saibam que estão fazendo isso, mas estão. Pessoas que pregam outro evangelho. Pessoas que buscam novidades. Maus mestres, falsos profetas sempre entram na igreja. Essas correntes de novidade que entram fazem parte para perseguir a noiva, para envenenar a noiva, para não permitir o remanescente santo. Precisamos abrir portas para o evangelho genuíno, que só existe um. O evangelho genuíno é o evangelho de Jesus Cristo. Amém.